pessoal do CL, estou aqui falando de Belém, diretamente da Zona Azul, a Blue Zone da COP30. Bom, nesta segunda-feira o que a gente viu foi o começo da fase de negociações mais políticas em torno da agenda da COP30. Semana passada foi a reunião mais técnica, as reuniões mais técnicas em que os assessores dos países, os representantes dos países definem essas questões mais do ponto de vista técnico. Agora, nessa reta final, entra então o peso político de cada país. Inclusive, nessa segunda-feira, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, esteve aqui. Agora, essa participação política, esse peso político dos países nas negociações, sobretudo das questões em que há mais divergência, esse peso político vai ficar mais claro por parte do Brasil com a volta do presidente Lula aqui para Belém. Ele chega nesta quarta-feira e, inclusive, ele mandou uma carta para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, em que ele explica o que ele pretende fazer aqui, então, nessa reta final de negociações aqui na COP30. Na carta, ele diz que o presidente Lula diz que vai ter uma extensa agenda de reuniões com vários países, com a sociedade civil, com povos indígenas, com comunidades tradicionais, governadores e prefeitos. O que a gente vê é um empenho pessoal muito grande do presidente Lula para que essa COP se traduza em decisões concretas, né? Que ela possa ir além das negociações, das declarações e dos discursos. O presidente Lula tem dito desde o começo que essa é a COP da ação, da implementação. Nesse sentido, acho que vale destacar aqui que o presidente Lula, já no primeiro discurso dele, na cúpula do clima, que antecedeu a COP, ele falou da necessidade de superar a dependência dos combustíveis fósseis. Nesta carta de hoje, que foi lida pela ministra Marina, o presidente Lula volta a falar sobre esse tema, que todo mundo sabe é um tema bastante sensível, porque países como a Arábia Saudita fazem tudo para que não se avance na discussão da redução do uso de combustíveis fósseis. Ele voltou a falar também da necessidade de financiamento. Todo mundo sabe que esse é um ponto delicadíssimo das negociações, né? E quando a gente está falando de financiamento, a gente está falando de mais de $1 trilhão, pelo menos, né, que os países desenvolvidos, que são os maiores poluidores, deveriam repassar para projetos de transição energética para os países mais pobres. E o outro ponto é a questão do desmatamento. Tanto na questão dos combustíveis fósseis como desmatamento, o presidente Lula fala na criação de um mapa do caminho. É uma espécie de roteiro para que os países definam como, de que jeito e quando, né, a gente vai poder, então, avançar nessas duas questões. Reversão de desmatamento, uma coisa que para o Brasil, né, o Brasil tem tido bons resultados, e a superação dos combustíveis fósseis. Esse é um tema muito mais delicado. Na questão da proteção das florestas, é importante ressaltar também que o Brasil tem algo a apresentar muito concreto. Proposta do governo brasileiro do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que arrecadou até agora $5,5 bilhões, mas que tem uma meta muito maior, muito mais ambiciosa, de 125 bilhões de dólares. Talvez com essa participação aqui na reta final do presidente Lula aqui na COP30, esse fundo possa ser engordado mais um pouco, né? Havia expectativa, quando ele esteve aqui na primeira fase, de doações da Alemanha, enfim, promessas que ainda não se concretizaram. Apesar disso, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre tem sido muito elogiado por países e por especialistas, lideranças que participam aqui da COP30. Então nós entramos agora numa reta final diferente, mais política, em que de fato as decisões precisam ser tomadas, e é isso que a gente vai ver daqui para frente. Eu volto na quarta-feira com mais informações aqui para o público do ICL Notícias.